Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Impressão Minha. E hoje o assunto é sobre os protestos na China contra o maior partido comunista do mundo. Mas o que isso tem a ver com o Japão e o que isso tem a ver com o Brasil? Gente, eu já deixei separado aqui as notícias para você, tudo traduzido certinho, fazendo um resumo legal para vocês acompanharem, e vocês vão chegar à conclusão junto comigo que isso tem tudo a ver com o Japão, tudo a ver com o Brasil, porque a nossa economia está totalmente atrelada às fábricas que estão na China. E o lockdown tem atingido fábricas, não tem atingido só uma população na cidade, num bairro tal. E os protestos têm sido em dezenas de cidades, das maiores cidades da China. Então, vamos à notícia. Então, quase 300 milhões, anotem aí, quase 300 milhões de chineses estão em lockdown atualmente na China. Tudo por causa da política do Corona Zero. Se tiver uma pessoa que der positivo na China, né, com o Corona, eles têm no iPhone deles um aplicativo que fica verde ou vermelho. De repente, aquele aplicativo apita, igual os aplicativos aqui do Japão quando dá terremoto ou algum desastre, ou até míssil da Coreia do Norte. Dá um alerta lá, dá um C-alert, dá um vermelho no celular, e aonde as pessoas estiverem, elas têm que ficar em lockdown. Tipo, não é que deu ali uma infecção, deu um positivo num tal lugar ou numa fábrica, você vai para sua casa e você vai ficar lá bonitinho esperando o seu teste. Esse tipo de conduta é aqui no Japão, gente. Aqui no Japão, sim. Você vai na fábrica, deu alguém naquela época que estava mais forte, né? O corona, sem vacina, sem nada. Dava positivo lá no seu colega de trabalho. Ele ia para casa, você ia para sua casa. Se você teve contato ali, você ficava em casa recebendo o seu 60%. A pessoa aqui no Japão poderia ser encaminhada para um hotel, né, ou então ficaria em casa, sendo monitorada pelo governo e cuidada. Já na China não é assim, né, gente? Na China, o sinal vermelho lá, você tá na sua fábrica, você vai ficar trancado na sua fábrica. Até quando? Até quando o governo quiser. Por isso que aqui no Japão é democracia e na China é comunismo. E o nosso Brasil já tá com quase os 2 pés lá nesse comunismo chinês. Mas eu deixei aqui separadinho já, traduzido para vocês sobre as manifestações, o maior protesto da China contra o comunismo, contra o Partido Comunista do Xi Jinping. Tudo começou lá naquela fábrica do iPhone. Teve um caso do coronavírus e eles começaram a prender as pessoas lá. Depois teve um caso pior, passado um tempinho, ainda nesse mês, né, nesses meses para cá, teve um incêndio e os bombeiros não conseguiram chegar para apagar o fogo, que estava tendo um incêndio num prédio, e morreram, segundo a mídia divulgou, 10 pessoas, mas parece que morreram 40 pessoas, incluindo crianças também. E diz que essas manifestações contra o comunismo são tão grandes que a última vez que foram vistas, que ocorreu na China, foi na época dos protestos da paz celestial. Vocês lembram lá, né, aquela fotografia, aquela imagem icônica de uma só pessoa, um homem chinês que depois desapareceu, que ele enfrentou um tanque do exército chinês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Tomara que não trave, né, na minha gravação. Eu vou colocar aqui algumas imagens sem som da mídia japonesa. Manifestação de protesto contra o Corona Zero afeta empresas japonesas em expansão em várias partes da China. Por isso que eu disse, o que essa notícia sobre o protesto da China tem a ver com o Japão? Por causa das empresas japonesas que estão lá. Então, se há lockdown severo, não há produção e isso vai afetar o Japão também. E é óbvio que daí é um efeito dominó e isso vai chegando aqui, vai caindo. Isso vai afetando aqui a Ásia e daqui a pouco chega lá no Brasil, né, gente? E tomara que o Brasil não vire um celeiro, né, para ficar tampando buraco
de comunista aqui da Ásia. Tomara, né, gente? Que o Brasil não vá lá ficar o povo trabalhando para pagar o buraco de lockdown chinês. Vou dar uma lida rapidinho aqui para vocês, enquanto rola as imagens aqui. Manifestações protestando contra a política do Corona Zero na China se espalham em Pequim, Xangai e em outros lugares. As empresas japonesas locais também são afetadas, e isso está acontecendo desde o dia 27 até a madrugada do dia 28. E aí fala que também teve manifestação na cidade de Wuhan e os funcionários não puderam comparecer ao trabalho devido às restrições de saída. Além disso, a fábrica da Honda estará fechada até 2 de dezembro. E as empresas japonesas também são afetadas pela política do Corona Zero. Então aqui está mostrando algumas imagens, né, de como é essa política do Corona Zero e como isso já está afetando a economia no Japão. Em especial, destacando aqui, né, a fábrica da Honda em Chongqing. Vamos para outra notícia. Aqui fala várias notícias, né? Protesto na China marca o maior ato de resistência em muito tempo. China tem uma escalada de tensão após protestos e lockdowns. Os jovens clamam por liberdade em protestos na China. Então essa é as manchetes do mundo. Aqui vamos para The Japan Times, que é uma página de notícias japonesa, mas que está escrito em inglês. Já deixei traduzido aqui para vocês e eu tenho assinatura dela. Então muitas matérias eu tenho acesso. Vou ler as manchetes para vocês. A agitação do Covid-0, o sistema, né, do Covid-0 apresenta o maior desafio doméstico até agora para o Xi da China. Jogo de palavras, sinais em branco e música. Como a China está protestando contra o Covid-0. Manifestantes na China estão usando maneiras criativas de expressar dissidência contra o governo e a sua abordagem de tolerância zero ao Covid. Um protesto, uma vigília em Pequim, multidões ansiosas até não saberem para onde ir. Aqui, China reforça a segurança após raros protestos contra restrições do Covid. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito aqui. De várias cidades chinesas, dezenas de campos universitários, os manifestantes fizeram uma demonstração de desobediência civil sem precedentes desde que o líder Xi Jinping assumiu o poder há uma década. Durante seu mandato, Xi supervisionou a repressão da dissidência e a expansão de um sistema de vigilância social de alta tecnologia que tornou os protestos mais difíceis e arriscados. Tem uma extensa matéria falando sobre isso. São protestos com esses papéis em brancos, que significa desobediência civil. Essa é a única maneira, né, das pessoas se livrarem do comunismo. E eles não estão só protestando contra o sistema do Corona Zero, eles estão protestando contra o comunismo, eles querem a democracia. E aí tem aqui, eu deixei separado uma matéria da CNN, saiba porque os protestos na China são raros e históricos. E aqui tem aquela matéria, né, da CNN, falando coisas. Eu tenho acompanhado os protestos na China desde antes da pandemia, porque eu achava assim, em 2019, antes do Bill Gates lançar o seu seriado na Netflix falando sobre a próxima pandemia, né, que ele já sabia que ia acontecer, isso foi em novembro de 2019, então um pouco antes, eu acho que já estava acompanhando desde agosto os protestos na China, e eu achava que até as Olimpíadas do Japão a China iria virar democracia, porque estava muito forte os protestos, a igreja estava forte, os partidos democráticos estavam crescendo. Aí veio a pandemia, prenderam um monte de gente, sumiram com um monte de gente e não se falou mais em democracia. Mas sempre houveram protestos.
Os protestos na China não são raros, mas são históricos. Aí se você chegar assim, aqui, eu separei para vocês no Wikipedia, eu tenho printado nas minhas coisas muito mais que tá aqui, dentro do que a mídia japonesa noticiou até agora. A mídia japonesa noticia sobre a China todos os dias, o dia inteiro. Quem acompanha a TV japonesa aberta sabe disso. Então aqui, linha do tempo de protestos de Hong Kong de 2019 a 2020. Aqui vai até uma linha do tempo até 2021. E não foi só em Hong Kong. Então, por aqui vocês já podem ver o quanto teve de manifestação, gente. O quanto teve. Aqui 2019, começou 31 de março. Vejam aqui. Não sei se vai dar para ver todas as fotos. Junho. Ó a quantidade de gente. Março. E assim vai até 2021, gente. Sempre com os cartazes em inglês. Muita gente e muito parecido com as manifestações no Brasil hoje. Eu creio que as manifestações no Brasil que têm acontecido em favor da democracia, elas estão dando outros países que também estão sentindo coagidos, se sentindo com a sua liberdade cerceada, com seus direitos anulados. Outros países estão vendo o exemplo do Brasil, estão aderindo a isso, cada um com a sua forma de protestar. Todos os protestos que tem ao redor do mundo, depois eu vou deixar para vocês no finalzinho do vídeo, são manifestações mais violentas. O do Brasil é o único que manifestações no Brasil são pacíficas. Agora no restante do mundo não é não. Então essa manchete aí da CNN, se você comparar com o que realmente aconteceu, você vai ver que os protestos na China não são raros. E aqui é o que dizem, né, algumas placas. Eles protestam em placas em branco. Quando são protestos com papéis em branco, eles estão protestando contra a censura. Mas eles também escrevem os cartazes, né? E algumas coisas que estão escritas nos cartazes dos chineses nesses protestos pare Xi Jinping, afaste-se do Partido Comunista. Especialistas estão surpresos, né? E eles não veem esse tipo de manifestação desde o incidente da Praça da Paz Celestial. E eles pedem por democracia. China, onde continua a estrita política do Corona Zero, a insatisfação pública está explodindo. Manifestações são realizadas em vários lugares e também há protestos, como levantar uma página em branco. Centenas de cidadãos se reuniram na capital Pequim desde a noite do dia 27, segurando pedaços de papéis em branco que simboliza a liberdade de expressão, o fim da censura. Eles falam que eles não precisam mais desses testes PCR, que eles querem liberdade. E essa insatisfação cresceu desde aquele incêndio, né, que eu contei para vocês, que matou pelo menos 10 pessoas num prédio de apartamentos. Tinha imagens assim lamentáveis que o bombeiro não conseguiu chegar lá. Eles até jogaram a água não chegava, né, das mangueiras não chegava no prédio e acabou matando as pessoas. Tudo porque estava com barricada por causa do lockdown. Eles cantaram o hino nacional chinês e levantaram a sua voz contra o governo do Xi Jinping. Usaram expressões como pare Xi Jinping e renuncie Partido Comunista. Aqui tem um correspondente, né, japonês que fala de lá, Masaki Mori. Aí ele já fez a cobertura. Um repórter da BBC foi agredido pelos policiais, mas aqui eles complementam dizendo que eles tiveram que agir assim com o repórter porque ele se recusou a sair do local. Aqui fala sobre a fábrica de iPhone, que foi um dos estopins. Eles estavam trabalhando, aí teve aquele sinal de alerta, e aí logo teve o lockdown. E aí teve aquelas imagens das pessoas correndo, saindo, se atropelando, porque elas não queriam ficar em lockdown da fábrica. Na verdade, foram 20 mil pessoas na fábrica que estavam infectadas com coronavírus, que deram positivo. Como a propagação da infecção não parou, desde 2 de novembro, a fábrica do iPhone foi fechada. E aí eu quero mostrar uma última notícia aqui para vocês. Deixa eu voltar para cá.
Torcedores sem máscaras na Copa do Mundo representam um dilema para emissoras chinesas. A China tem que mostrar a Copa, né? Mas aí, se mostrar a Copa, mostra um mundo que não usa máscara mais. E aí teve essa manchete, né? Torcedores sem máscaras da Copa do Mundo representam um dilema para emissoras chinesas. Imagens de torcedores sem máscaras lotando os estádios do Catar na Copa do Mundo estão colocando a China uma saia justa, né? Onde eles enfrentam um descontentamento crescente por causa dos seus rígidos protocolos contra o corona. China, quando vai noticiar, eles estão recuando as imagens das multidões do estádio para o povo não ter aquela sensação que as pessoas já estão sem máscara faz muito tempo, né? Cerimônia de abertura no torneio de 20 de novembro, né, da Copa do Catar, provocou uma onda de comentários na WeChat deles por causa da falta de máscara. No Weibo, que é aquela plataforma semelhante ao Twitter, os tópicos relacionados foram sobre isso. Mas aí houve os protestos e a China já eliminou de noite todas as postagens e tudo mais. Sabe como é que é, né? Lá na China. O povo anseia mesmo parar de usar máscara, fim dos testes de Covid, desses códigos de saúde na China. Eles querem poder se divertir com as partidas de futebol novamente e viver as suas vidas como era antes de 2019, respondeu uma pessoa. E os protestos na China, porque os papéis em branco viraram o símbolo das manifestações, é porque é um protesto contra a censura, né, gente? Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês sobre os grandes protestos que estão ocorrendo na China contra o maior partido comunista do mundo. E também, semelhantemente, também está acontecendo no Brasil, numa maior proporção, só que muito mais pacífica, também contra o Partido Comunista, né, o PT lá, o Partido dos Trabalhadores. Só que as manifestações no Brasil são muito pacíficas perto das manifestações do restante do mundo e esperamos que as reivindicações do povo, tanto do povo chinês e principalmente do povo brasileiro, sejam ouvidas, que alcancem a democracia, que alcancem a estabilidade política e social que o povo precisa para poder andar para frente, prosperar. Se essa política de lockdown continuar na China, vai afetar aqui o Japão, vai afetar a Ásia, vai afetar o mundo. E isso não é bom para ninguém. E se o Brasil, né, virar um celeiro para os comunistas, então essas manifestações pacíficas podem se tornar protestos como o da China, que de pacíficas não tem nada. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sino das notificações e também curtir este vídeo para me ajudar aqui na plataforma do YouTube, para vocês receberem mais notícias que são relevantes aqui na mídia japonesa.